Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Ney Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje é o nosso capítulo 20, A Caridade Desconhecida. E junto conosco está o nosso irmão Wilton. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém. Isso mesmo. Então, possamos já, então, a partir desse instante, nos prepararmos, né? Possamos formular aqui a nossa prece de início da nossa atividade e levemos nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais esse nosso estudo, essa atividade nossa de formação aqui da Liga Espírita. E pedimos também nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, de bons recursos possam nos envolver, nos preparando aqui o nosso ambiente, né, de estudo, possamos aí ter as melhores condições para que cada um possa ser envolvido pelas bênçãos, sendo harmonizado, equilibrado, fortalecido, possa receber todos esses bons recursos, todos esses recursos benéficos, né, que possam auxiliar aí nas necessidades de cada um. Pedimos também o amparo e a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, os nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver em suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, agradecendo pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciada esta nossa atividade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedimos aí a permissão para que possamos realizá-lo e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então já vamos começando, então, conferindo aqui a leitura do capítulo 20, nosso capítulo de hoje. Então eu vou passar a palavra para o nosso irmão Wilton, que vai conduzir a leitura. Contigo, Wilton. Perfeito, Silvio. Então iniciamos o capítulo 20, A Caridade Desconhecida, do livro Jesus no Lar, A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa
quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas em maledicência, retraía-se, cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela porque na virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sob a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito bem. Que lição importante para nós, né? Vamos verificar aqui o que o Mestre Jesus está nos ensinando nessa oportunidade, tá ok? Então, assim, ó, estamos falando a respeito da caridade, né? Mas não a caridade que nós estamos acostumados a ver, a, a praticar muitas vezes, né? Mas essa caridade desconhecida. Então, o que o Wilton acabou de ler para nós aqui é como que ela se dá, como que é essa caridade desconhecida, certo? Porque essa é a grande questão, né? Muitas vezes nós queremos saber, né? Se nós não temos condição, né? Não temos assim dinheiro, como que nós vamos praticar, né? A caridade, a beneficência, certo? Como que nós vamos
como que nós vamos praticar a caridade se muitas vezes nós não temos meios materiais, financeiros para tanto, né? Tudo bem? Aí Jesus veio ensinar para nós isso, como é que é, certo? Como que a gente tem que fazer? Como que a gente pode proceder? Né? E ele foi relatando para nós a situação aí de um devoto, né? Ó, um sincero devoto da lei, né? Ele foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, né, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Ou seja, está colocada aqui a situação, né, de um devoto, né, de uma pessoa, né, de um indivíduo que tinha necessidade, né, de praticar o bem, né, de exercer aí a beneficência, mas ele não tinha condições, né? E logo mais abaixo aqui, olha, tem outra justificativa também, olha. Na verdade, o que ele fazia? Ó? Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo aos que se achavam em sofrimento e dificuldade, certo? Mas ainda assim, né, ele não estava feliz porque ele achava que era muito pouco isso, tá certo? E além disso, olha, ele era rodeado de filhinhos pequeninos. E por conta disso, né, ele tinha lá as obrigações de casa, né, que exigiam ali o trabalho, né, o lar que lhe absorvia o suor. Ou seja, ele tinha que trabalhar muito para sustentar a sua casa, né, sustentar o seu lar, né, os filhinhos pequeninos. Muito bem. Então, essa é a situação. Então, ele não podia exercer a caridade pública, né? Certo? Podia perfeitamente o quê? Guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela Terra, tá? Então ele foi assim, ele reconheceu, né? Ele percebeu que ele poderia também, além de praticar o bem por meio de boas palavras e gestos pessoais de conforto, estímulo, né? Que ele já tinha isso, essa clareza, né? Ele percebeu que ele podia fazer mais. Ele podia guerrear o mal. Mas que guerrear o mal que é esse, né? Tá falando, né? A gente precisa pensar nisso, né? Por quê? Porque o bem, ele não guerreia contra o mal, né? A gente sabe disso, tá? O bem, ele, digamos assim, ele envolve o mal, né? Tá? O mal é necessário, né? Para as pessoas, né? Para conhecer, inclusive, o bem, saber discernir entre o bem e o mal. Então, o mal é necessário. Mas o bem jamais vai guerrear contra o mal. Quem que guerreia contra o mal? É o próprio mal, tá? É o mal que guerreia contra o mal. Perfeito? Então, o bem não vai guerrear o mal. Então, que guerrear que é esse que ele está falando? É isso que a gente vai, então, entender melhor. Tudo bem? Aí eu vou pedir para o Wilton reler para a gente esse parágrafo aqui que descreve esse guerrear contra o mal. Tá? Como que a gente guerreia contra o mal? Pode ser, Wilton? Aqui, ó, assim é. Claro, pode sim. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia,
inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Nossa, perfeito. Então percebam como foi detalhado aqui para nós. Como que pode ser essa guerra contra o mal, né? Tá? Então, Jesus, no finalzinho, né, ele fala para nós que é uma guerra metódica, né, diária, né? Acho que é assim, diária e metódica. Diária e metódica no sentido de que tem que ser todo dia, em todo momento do dia, inclusive, tá? Não é diariamente e diuturnamente, digamos assim, né? Em todos os momentos do dia. E metódica. Por quê? Porque são pequenos detalhes, né? Pequenas coisas que acontecem que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por exemplo, foi o que o Wilton acabou de ler para nós aqui, ó, né? Por exemplo, aqui, ó. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção, logo aqui no comecinho, tá? Ó, extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, tá? Então, olha, extinguir com incessante atenção, tá? Ou seja, é um orar e é um vigiar, né, constante, né? Os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Ou seja, os pensamentos que vinham na sua mente, ele o quê? Começou a extinguir, tá? Ele trabalhava esses pensamentos, né? E isso, gente, só isso dá um trabalhão danado, viu? Tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso, recorrem até medicação. Existem medicamentos que fazem isso, viu? Hoje em dia, para ajudar a melhorar a qualidade dos pensamentos que as pessoas têm, tá? Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Tá? Então, quando vinha alguma situação de maledicência, quando vinha alguém falar mal de alguém, né? É isso. O que ele fazia? Ele não alimentava isso, e mais do que isso, ele recordava uma virtude da pessoa que estava ausente, né? Sendo vítima da maledicência. Ou seja, ele prestava um auxílio, ele não ficava quieto ouvindo, ele procurava ressaltar alguma qualidade da pessoa que estava ausente, certo? Outra situação aqui, ó. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Ou seja, quando alguém tinha algum acesso, né, algum descontrole emocional, né, tinha alguma crise nervosa, começava, né, a gritar, xingar, tudo mais, ele via a pessoa como que doente, né, digna de tratamento, tá? E ficava quieto. Ele não alimentava isso de forma alguma, ou não enfrentava a pessoa de modo algum, certo? Seguindo aqui, ó. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, a maneira de calhaus em barril de mel, tá? Ou seja, é bonita essa figura, né? Calhaus em barril de mel. É como se batesse num barril de mel, ou seja, não causava grandes abalos, né? E o mel, né, por ser doce, né, sugere assim a doçura e a meiguice, né? Quando alguém vinha lhe insultar, né? Tá? Lhe agredir de alguma maneira, tá bom? Ele não se importava, tá? Não se incomodava, tá? Ó. Além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual, certo? Então, assim, a calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que em toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio.
Ele silenciava frente a uma calúnia, por exemplo, né? Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Ou seja, ele, né, dissipava qualquer situação aí de incompreensão, né, desentendimento, que poderia, assim, ameaçar, né, alguém, né, ameaçar a tranquilidade de alguém. Tá certo? Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Certo? Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava até a retirar, né, detritos e pedras da via pública, tá? Para que não oferecessem perigo às pessoas, né? Aos transeuntes. Certo? Bom, aí eu fiz questão de comentar cada um desses exemplos, né, de como que a gente pode combater o mal, né, que está à nossa volta, né, e como que a gente pode se portar, né, frente a tudo isso. Aí é o ensinamento de Jesus, tá? A gente só está comentando aquilo que Jesus está ensinando para nós, tá? Nessa lição de hoje. Tudo bem, Wilton? Mais alguma coisa? É isso? Perfeito. E a gente percebe aí a lição do livro, né, Silvio? A gente estudou recentemente aí a receita da felicidade, né? E aqui é mais um pouquinho da receita. Ele vem explicando para a gente aí tudo que a gente precisa praticar na vida, toda a nossa paciência, o carinho que a gente tem que ter com as pessoas, não alimentar aliás, alimentar o bem, né? Sempre alimentar o bem em nossos pensamentos e alimentar o bem nos outros. É uma Isso. coisa muito bonita, né, Silvio? Uhum. Assim, e combatendo o mal, né? O mal que está à nossa volta, né? Isso que é interessante, né? A gente sempre pode ter essa oportunidade de combater o mal. Normalmente a gente não sabe muito bem, né? Como agir frente às dificuldades, mas aí tem umas dicas, né, pra gente, tá vendo? Né? Se a gente conseguir manter, né, esse distanciamento aí das agressões, né? Da maledicência, da calúnia, dos insultos, enfim, né? A gente está fazendo né? Está prestando um grande serviço, combater os maus pensamentos, né? Os pensamentos inferiores que nos vêm, enfim, é uma situação bastante, são situações importantes para nós, né? Tá? E aí na sequência, né? A gente percebe que quando ele desencarna, né? Em algum momento esse nosso irmão aí ele vai achar que ele acha que não fez lá grande coisa, né? Não, ó, nunca pôde levar uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro, né? Uma coberta, né? Aos irmãos necessitados, né? E qual não foi sua surpresa quando houve aí o reconhecimento, né? Aí que as autoridades celestes reconheceram aí o grande esforço dele, né? Olha, ele foi aureolado por brilhante diadema, tá? E, e foi assim reconhecido, né? Que ele teve aí uma triunfante, triunfou, né? Na guerra contra o mal, tá certo? E aí Jesus finaliza para nós. Eu vou pedir para o Wilton ler aqui o último, né? A conclusão que Jesus nos traz, né? Pode ser, Wilton? Pode sim. Distribuamos, né? Uhum. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Perfeito, isso mesmo. Então, assim, então Jesus nos ensina, né? Temos que distribuir o pão, a cobertura, né? A coberta, né?
o agasalho, sim, né? Esclarecendo, né? Acendamos luz para a ignorância, vamos intensificar a fraternidade, aniquilando a discórdia. Perfeito. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, certo? E essa é a grande orientação para nós e que nos esclarece a respeito dessa caridade desconhecida. Ou seja, uma caridade que muitos não conhecem, muitos não identificam até como sendo caridade, certo? Mas ela é extremamente importante, porque, como disse o Wilton agora há pouco, é também uma continuação da nossa receita aí de felicidade, né? A gente precisa de pontos, elementos que façam que nós possamos nos sentir melhores, né? Nos sentir aí cada vez mais em paz, em harmonia. E aí tem essas dicas, esses ensinamentos, né, importantes para nós hoje aqui, conhecendo melhor o que é essa caridade desconhecida, né? E hoje aí está bem explicado para nós aí nessa lição, tá certo? Então fica aqui então essa orientação segura para nós, para os nossos espíritos, clareando aí as dúvidas, né, que nós temos a respeito da prática da caridade, né? E muitos acham que só a caridade material, a tradicional, é aquela que conta, né? Mas Jesus aí está colocando para nós que não é bem assim, viu? Tá? Então nós sempre, ou seja, nós sempre podemos estar nos esforçando e praticando aí o bem e a caridade e auxiliando aí, né? Próximo, auxiliando aqueles que, né, muitas vezes ou desconhecem ou estão precisando aí desse auxílio, né? Necessitando aí de de algum alívio, né? De alguma iluminação, né? Tudo bem? É isso aí então. Tudo bem, Wilton? Podemos encerrar então o nosso estudo de hoje? Sim, sim. Só um comentáriozinho Pois rápido. não. É sempre bom cada aula assim dar um pequeno exemplozinho da vida da gente, né? Eu trabalhei em uma empresa que era pequena, estava em crescimento, então ela tinha muitos ajustes a serem feitos, né? Então era constante assim as guerras internas entre departamentos, né? E um dia entrou uma gerente lá no nosso departamento extremamente nervosa, xingando, gritando, vermelha de raiva, né? Falando que as coisas não estavam funcionando, estava tudo errado. Aí eu falei, então vamos pensar na melhor maneira para resolver isso aqui agora, né? Ela esperava que eu reagisse também. Quando eu falei isso para ela, o meu gerente do lado viu e ela perdeu toda a reação, né? Ela falou, não era isso que eu queria ouvir, né? Pensou assim, né? E o meu gerente falou, ele te desarmou, né? Ele te desarmou. Ele falou, vamos pensar numa melhor solução então. E um outro momento, eu fui convidado, né, a distribuir comidas, tá? Comidinhas assim para pessoas na rua, tal, né? E aí a gente que reuniu, o pessoal que distribuía comida estava muito feliz. Eu também estava feliz em distribuir comida, mas eu não estava realmente pondo dinheiro ali, eu estava ajudando só, né? E a gente sentava e dava comida para as pessoas, tal, né? Fizemos orações e tudo mais. E tinham algumas pessoas que me olhavam assim, meio assustadas, assim, falou, eu não entendi o porquê, né? No finalzinho a pessoa virou para mim e falou, olha, vocês tratam a gente como pessoas, como seres humanos. A gente não está acostumado com isso. Então não era nem o fato de você dar a comida para a pessoa, era o fato da pessoa se sentir uma pessoa humana, né? E se sente acolhido, né? Então isso é tão importante quanto a, a físico, né? O dinheiro, a comida, né? Então o ato de você acolher alguém é muito importante. E aí, esses exemplos aí a gente leva para a vida inteira, né, Silvio? Sim, sem dúvida, né? Faz toda a diferença, né? A forma como a gente trata, né? Como a gente lida com o outro, né? Muda, né?
Faz toda a diferença. Muito bem, então vamos ficando por aqui, né? Nosso estudo. Nós agradecemos mais uma vez aí quem está nos acompanhando, agradecemos pela atenção. Mandamos aí um abraço para nossa irmã, a Rosa, que acompanha aqui as nossas aulas, viu, Rosa? Ficamos muito contentes aí com as suas manifestações aí, de que está acompanhando, de que está gostando aqui do estudo. Continue assim, viu? E, nesse momento, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos, estudando os ensinamentos de Jesus, contidos aqui no livro Jesus no Lar. E, nesse momento, também agradecemos os irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus, de Jesus, que estiveram conosco, nos acompanhando e nos orientando, né, nos auxiliando ali na absorção aqui dos ensinamentos e dos recursos também que recebemos nessa oportunidade de estarmos aqui estudando, nos esforçando, né, procurando elevar aí os nossos espíritos. E assim eu vou pedir então para o nosso irmão Wilton fazer a prece final para nós. Pode ser, Wilton? Claro, pode sim, Silvio. Então, mais uma vez, agradecemos por toda essa luz que recebemos durante nosso estudo, pelo acompanhamento dos bons espíritos que estão aos nossos lados, nos apoiando, nos incentivando aos bons pensamentos, às boas intenções, e nos encaminhando ao bem em comum. Que essa paz permaneça com todos nós, essa luz e Deus sempre nos acompanhando. Pedimos permissão para encerrar esse nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e toda a glória, hoje e para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, declaramos por encerrado nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até a próxima oportunidade, né? Se Deus assim nos permitir. Até lá, então. Até lá, Wilton. Até a próxima. Até lá, Silvio. Até a próxima. Um abraço a todos.